Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje trago para vocês o relato de vida de nosso colega e nosso amigo Oswaldo Vieira, um depoimento de sua história, relatos de um abuso psicológico infantil religioso. Aos 5 anos de idade, uma criança feliz, cheia de sonhos, lavava a louça junto à sua irmã mais velha, quando recebe uma notícia com muito pesar. Seu pai acabara de sofrer um grave acidente. Após alguns meses, seu pai chega, cadeiras de rodas, cama ortopédica, colchão de água, seringas, sondas, medicações, luvas, enfim, são as lembranças que ele tem de seu pai, e quando seu pai pedia que seu filho girasse a manivela da cama para mudar de posição. 2 anos se passaram. Dentro desse tempo era comum, em sua residência, pessoas de diversas religiões, e até mesmo vereadores e amigos de seus pais, trazerem alimentos, material escolar, roupas e brinquedos. Um dia, esse menino chegando da escola é surpreendido. Sua irmã e sua mãe choravam e pranteavam aos gritos. Havia muita gente. Ele, sem nada entender, ficou feliz ao ver seus primos, que tanto gostava. Quando um dos adultos se aproximou e disse: "Seu pai morreu", o menino não teve reação. Primeiro deu uma risada. Não acreditou que seria verdade, até ver o corpo de seu pai na cama, mas sem entender nada, sem nenhum conhecimento do que é a separação pela morte. Ele brincava com seus parentes e amigos no dia do velório. À noite, ele teve febre, estava confuso e os seus dias seguintes não foram os melhores. Sua mãe desenvolveu uma depressão por causa do luto. Chorava sempre, estavam com medo, refém do luto e do que mais pudesse se apresentar naquele lugar. No mato, uma viúva com 2 crianças tentava se estabilizar diante de uma situação tão difícil. Sua mãe viveu um processo de negação, passou a ver seu falecido esposo perambulando pela casa. Então, a avó do garoto, sabendo das dificuldades, se condoeu e veio passar uns dias com sua filha e seus netos. Havia um som estranho na madrugada, como se alguém batesse na parede. Um dia se depararam com muitos furos na parede em forma de 2 olhos em toda a lavanderia da casa. Alguém queria que eles abandonassem o lar através de pressão por assombração. Uma irmã da igreja, ao saber do que aquela pobre família passava, se condoeu e passou a frequentar aquele lar com orações, visitas e contando testemunhos religiosos. A mãe do menino passou a frequentar firmemente a igreja com seus filhos, acompanhada dessa irmã, Maria, que lhes deu enorme apoio em tempos de crise. O menino se aproximava dos 8 anos de idade. Já sentia falta do pai, começou a sofrer bullying na escola, não se concentrava nas aulas, eram comuns apelidos de dentuço, preto, pobre, dentre outros. Dificuldades no aprendizado na escola, cada dia piorava a sua situação. Sua mãe já não sabia mais o que fazer, quando algumas irmãs que frequentavam sua casa tiveram a ideia de incentivar o menino a ler a Bíblia e dizer que agora Deus se colocaria no lugar de seu pai, e Deus estava na igreja atrás do pastor, cooperador como seja, o homem que presidia os cultos. Incentivaram que o menino deveria abrir as orações, pois na maioria das vezes era o único homem na casa. Essas orações duravam, na maioria das vezes, mais de 1 hora. Não demorou muito para surgirem calos no joelho do menino. Além disso, o menino passou a jejuar, ou seja, ficar sem se alimentar às vezes e passar o dia todo orando e lendo a Bíblia
até certo dia, chegando a ter anemia. Na igreja, ele ouvia o cooperador dizer que usar bermuda era pecado, jogar e toda forma de diversão. Logo ele, entendendo o recado, jogou suas bermudas fora. Não precisaria mais pagar o mico de mostrar os calos no joelho e na escola, mas esse menino sentia um enorme vazio. Esse vazio ele achou uma forma de tapear. Ele ouvia atentamente tudo que a irmã Maria falava. Um dia ficou encantado de como ela falava bem e elogiava o menino que pregou a palavra na igreja. Ela dizia que as crianças eram usadas por Deus por serem divinamente puras. Ele, ouvindo isso, teve uma ideia. Ele faria isso. Ele estava profundamente carente de atenção de uma figura paterna, que as pessoas ouvissem. Ele precisava sentir-se aceito, pois até então era vítima de bullying na escola e sofria com o vazio da ausência de seu pai. Então é no culto da noite, ele pega sua Bíblia, sobe diante do altar, lê um capítulo, talvez o mesmo que a irmã tinha falado, e um que sua mãe gostava muito de ler. Ele então sobe diante de quase 400 pessoas e prega a palavra, com dificuldade. Ele lê e exorta cada capítulo, falando palavras repetidas com vigor, assim como ele via o cooperador fazendo. Depois desse dia, ele ganhou visibilidade. Passou a ser aceito e amado como sonhava que fosse, até que, de tanto repetir isso, ele recebeu uma correção do cooperador, que não se sabe se por zelo, ciúmes ou preocupação com a infância do menino, não queria que as pregações continuassem. Mas ele continuou a si mesmo, pois tinha o incentivo da irmã Maria. As coisas passaram a piorar quando a irmã Maria contava que os gatos recebiam demônios. Depois desse dia, ele passou a ter muito medo de gatos. O gato de casa se tornou um problema. Sua mãe tentou mandar o gato embora em uma caixa. Sua irmã levou ele até uma certa distância, mas o gato voltou com a cordinha vermelha no pescoço. Tentou subir a cerca de arame farpado, não conseguiu e morreu enforcado com a cordinha no pescoço. O menino viu a cena e o cadáver do animal. As noites de sono foram ficando cada dia mais aterrorizantes, quando a irmã Maria contou que as bonecas eram possuídas de demônios e tentavam enforcar uma moça. O menino, ouvindo aquilo, tinha tanto medo que passou a correr pelo quarto da irmã, com medo de parar e ser pego por alguma boneca. Ele dormia à noite segurando forte a mão de sua mãe e o medo só aumentava. Até que resolveram orar para repreender os espíritos maus. A irmã Maria sentiu que tínhamos que queimar algumas coisas. Dentre essas foram quase todas as bonecas da minha irmã, brinquedos e até roupas foram queimadas. Mas os espíritos, as fantasias que assustavam a criança e a sua mãe continuaram, lembrando que uma vez uma criança traumatizada, sem terapia, a tendência seria piorar. Então sua mãe resolveu tirar a televisão de casa também, pois a irmã Maria, com seus delírios, dizia que o espírito invisível estava na televisão. Mas na realidade, após passar uns dias na casa da avó, o menino esqueceu um pouco do que o traumatizava e a vida voltou a seguir normalmente, talvez normalmente. Aos 13 anos, recebeu o cargo de auxiliar das crianças e músico oficial. Sempre andava de terno, no calor, ao passar na rua de terno e gravata, pessoas caçoavam, porém ele não ligava. Em sua mente, pensava que todas elas iriam para o inferno no juízo final. O cooperador tinha uma van Hyundai, mas nunca oferecia uma carona. O moço atravessava dias de chuva, frio e lama, subia o extenso morro, sempre esse sacrifício para honrar ao Senhor, que ele acreditava estar assistindo tudo aquilo lá do céu. Um determinado dia, ele já com 16 anos e ciente da rígida doutrina da igreja, percebeu que o ancião, o líder principal,
falava algo que não condizia com os pontos de doutrina e usou do momento de oração para se rebelar contra o dito do ancião e pronunciar pedido de justiça a Deus e clamar por mudanças na atitude de tal líder. Ele percebeu que o cooperador e o ancião ficaram muito decepcionados com tal atitude. O moço se sentiu mal e ligou à noite para o ancião religioso para pedir desculpas. Porém, o ancião respondeu: não adianta se desculpar, eu já levei seu nome adiante, você vai perder seu cargo de músico e auxiliar. O que você fez não tem mais perdão. Você cometeu o maior dos pecados. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Se quiser continuar tocando seu violino e auxiliando, terá que pedir perdão para mim diante de toda a igreja. Isso não vai adiantar nada, pois você cometeu o maior de todos os pecados. Aquela noite, o moço não dormiu. Decidiu que iria pedir perdão e nunca mais voltar. E no culto seguinte subiu ao microfone e pediu perdão. Estavam congregados por volta de 400 pessoas. Chorava muito por sentir-se injustiçado pelo ancião e culpado diante de Deus por ter cometido o maior dos pecados. Depois recebeu visita de alguns amigos, pedindo que ele voltasse, por Deus faria justiça, e que se ele sentisse alegria em estar lá de volta, já era sinal do perdão de Deus. Enfim, o moço voltou, permaneceu servindo a igreja, concentrou seu amor às crianças que ele auxiliava e se apaixonou pela moça que tinha o mesmo cargo com as meninas. Quando iriam se casar, o principal evento religioso para ele seria o momento em que ele e sua esposa despediriam das crianças e da mocidade. Porém, nessa data, o pior estava por vir, a vingança do líder religioso. O ancião, sabendo da data do evento, conseguiu acertar o fechamento da igreja surpresa na data da despedida, para uma reforma que no momento era, entre aspas, desnecessária, com um simples objetivo: vingança. Ele foi surpreendido quando a noiva do moço cobrou explicações, mas, com o maior cinismo possível, ele não arredou um passo. Sua decisão estava tomada, não haveria despedida, mas deu uma opção, que seria despedir depois de casado, de certa forma humilhante. Mesmo depois de casado, o jovem ainda foi diversas vezes vítima de assédio desse mesmo ancião, e mesmo chegando a perseguir pessoas que frequentavam sua casa, ameaçando cortar-lhes a liberdade. Depois de certo tempo, o jovem desenvolveu depressão, ansiedade, insônia, surto psicótico, tentativa de suicídio e diversos outros problemas que o levaram à terapia. Após 4 anos de terapia, com psicanalista e com afastamento da igreja, ele passou a compreender como foi vítima do abuso infantil religioso, com traumas que se repetiram diversas vezes em sua juventude, e o tratamento ajudou com que ele pudesse externar sua história, contando como venceu esses traumas, superando através dos estudos, hoje cursando o 6º semestre da Faculdade de Psicologia. Esse menino e homem é o mesmo que lhes escreve, Oswaldo Vieira. Se você conhece alguma criança que está sofrendo esse tipo de violência religiosa, entre em contato com o Conselho Tutelar, Disque 100 e faça sua denúncia. Você pode salvar o futuro de alguém. Palavras de Oswaldo Vieira.